obrigada ao Grupo Ressalte. Muito obrigada a todos que estão presentes e colaborando para que essa live aconteça. Alunos, professores da educação especial, da educação inclusiva. É com imenso prazer que eu estou aqui com vocês, pelo menos, não é? Via internet, porque o desejo era estar aí presente ao lado de todos vocês. Mas um dia chegará. Vou me apresentar. Sou uma pessoa clara, tenho cabelos castanhos, uso óculos de grau e visto uma camiseta preta. Atrás de mim existe um quadro com uma pintura abstrata e uma planta ornamental. Bom, sem mais, eu gostaria de dizer que nesse momento em que a gente está vivendo tantos problemas relacionados ao decreto 10.502, né? Que tem a ver com todo um retrocesso na política inclusiva no Brasil. É uma alegria saber que, apesar de tudo, nós temos ao nosso lado trabalhos como os de vocês, da Universidade de Sergipe, do Ressalte, do Grupo Ressalte, não é? Que são as nossas trincheiras, não é? Assim como muitos outros que defendem, não é? A inclusão pelo que ela traz à educação em termos de avanços, não é? Avanço na maneira de conceber a escola, o papel dos professores, a capacidade de todo e qualquer aluno, não é? De tirar proveito do que é uma escola para todos. A Yara, através de todos vocês, me fez esse convite de falar um pouco sobre o que significa, não é, de fato, o ensinar e o aprender, em linhas gerais, numa escola inclusiva, e que, de fato, tem tudo a ver com o que a gente precisa nesse momento que nós vamos, certamente, não é, ultrapassar o decreto e voltar a trabalhar dentro de uma proposta inclusiva nas escolas, né? Nesse momento, nós precisamos ter muito claro que a inclusão, ou seja, a escola inclusiva, é onde a Política Nacional de Educação Especial acontece. Então, é nessa escola que é para todos que o ensino especial, na Política Nacional de Educação Especial de 2008, traz, né, a sua contribuição através do atendimento educacional especializado. E eu pretendo, então, hoje, pela seleção de slides que eu fiz, mostrar a vocês o que, de certa forma, eu tenho proposto desde muito tempo já, mas sempre fazendo suas atualizações, etc., para que a gente possa, de fato, ter uma escola para todos os alunos, onde todos os alunos, sem quaisquer diferenciações, possam aprender de acordo com sua
suas capacidades. Eu vou fazer, de fato, uma retrospectiva de alguns pontos que precisam ficar muito claros para que a gente possa, de fato, falar sobre uma escola inclusiva, uma escola para todos e como trabalhar nela, não é? Para que a gente consiga, de fato, fazer a inclusão escolar, né? Então, eu quero que vocês passem o primeiro slide. A inclusão escolar, o que ela é? Então, inclusão, gente, é muito simples de definir. Inclusão não é estar junto. Como vocês estão vendo, tem essa aluna que está fora do banco, ela está perto, está junto com os seus colegas, mas não está no mesmo banco. Isso é estar junto. Isso acontece muito nas escolas. O aluno da educação especial está na sala comum, mas está ao lado das outras crianças. Ou os jovens, quem for, dos outros alunos. Ela tem atividades à parte, às vezes tem até um profissional de apoio que fica com ela. Ela não participa diretamente do grupo. Ela está junto. Isto não é inclusão. Inclusão é estar com os outros, conviver, compartilhar. Como nós temos aqui na outra imagem, em que todo mundo está junto, no mesmo banco, ela sentou no banco, o banco caiu. São situações absolutamente diferentes. Então, essa situação de estar junto, ela não configura inclusão. E a escola inclusiva, ela existe porque a escola é de todos os alunos. A escola não é de alguns alunos. A escola é aquela que recebe a todos, que abraça a todos. Nenhum a menos. Então, escola inclusiva não é aquela escola que escolhe quem entra e quem sai. Mas é a escola de todos, como prediz a nossa Constituição, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 2009, que também foi adicionada à nossa Constituição. Então, a escola inclusiva é também um lugar onde todos podem aprender. Porque esse aluno que se insere numa escola comum e que antes fazia parte de uma escola especial, ou mesmo nem estava na escola, ele não vai para a escola comum simplesmente para se socializar, para estar junto, como nós vimos no primeiro slide, com os outros colegas. Na escola inclusiva, todos podem aprender. Todos aprendem. A sala de aula inclusiva é um lugar de encontros, de experiências e os jeitos os mais diferentes de ser e de conhecer. Aqui já começa a confusão, porque a escola, no geral, determina as experiências. Como estudar, o que estudar, através de que recursos. A escola faz os encontros, às vezes chega ao cúmulo de estabelecer grupos de alunos para estudar artificialmente, porque não são as crianças que por livre espontaneidade se reúnem para fazer uma atividade,
mas é o professor que indica. A sala de aula inclusiva é onde os jeitos os mais diferentes de conhecer têm que estar presentes. Maria Tereza, licença. Oi. Eu gostaria de pedir que a senhora desligue a sua câmera e que a intérprete ligue, porque no YouTube nós não estamos conseguindo deixar continuar. Então a pergunta agora é essa. Vocês, nos 3 pontinhos. Eu tenho que Pode clicar. continuar, Maria. A escola inclusiva aceita todos. A sala inclusiva é o lugar em que todos aprendem, cada um do seu jeito de conhecer, onde todas as crianças têm liberdade de escolher com quem estudar, com quem aprender. Como fazer tudo isso se as nossas escolas são escolas engessadas, onde tudo já vem definido a priori? Por exemplo, quais são as atividades, que tipo de recurso pedagógico vão ser usados, qual é o conteúdo que já está definido no livro ou na apostila para que a professora possa oferecer. Então, como fazer para ensinar todas as crianças numa mesma sala, sem diferenciações? Como ensinar a turma toda? A professora está pensando, né? Mas é importante que algumas coisas sejam consideradas. A primeira coisa é que ninguém pode ensinar a partir do nada, achando que as crianças não sabem nada sobre qualquer assunto do currículo. O currículo pode apresentar os conteúdos de uma maneira mais, digamos, científica, técnica, mas quando, por exemplo, o currículo fala em frações, ele está falando de dividir o inteiro em partes iguais, no mínimo. E as crianças estão cansadas de fazer isso. Quando cortam um bolo, uma pizza, um pão, para dividir do mesmo tamanho, as fatias para cada um, dos seus irmãos, dos seus colegas, etc. Isso é fração. Então, é preciso saber o que as crianças, como eu digo aqui, trazem na cabeça sobre o mesmo conteúdo escolar, antes de começar qualquer conteúdo. Porque eles têm conhecimentos os mais variados sobre o que se ensina na escola. E, no geral, isso não é considerado. É a partir, então, desses conhecimentos que a criança já traz na cabeça que a gente é capaz de propor estratégias de ensino e atividades pedagógicas sobre um conteúdo curricular qualquer. Pedagógicas sobre um conteúdo curricular qualquer. Ocorre que ainda é normal nas escolas uniformizar a aprendizagem e propor uma única atividade para todos. O professor colocar um conteúdo na lousa para todo mundo, em seguida um exercício igual para todo mundo sentado um atrás do outro nas suas carteiras, pouca comunicação, como vocês estão vendo aí nessa figurinha que eu trouxe para mostrar. No geral, nas escolas, o único padrão de aprendizagem não é esse. O único padrão de aprendizagem que nós temos numa escola inclusiva é a ausência de padrão. Se a escola uniformiza tudo,
um pouco difícil você trabalhar com ausência de padrão de aprendizagem. Mas vocês estão vendo nessa figura o que eu quero dizer com ausência de padrão de aprendizagem. A professora está mostrando um quadrado vermelho, mas na cabeça de cada criança, o vermelho evoca alguma coisa. Esse é o conhecimento anterior, sobre o qual uma aprendizagem nova, ela vai ser assimilada. Então vejam bem, um dos meninos lembrou do telhadinho vermelho, o outro de uma parte da pipa, que era feita de uma folha de papel vermelha. A outra menina, o risquinho assim da margem do caderno que era vermelho. O outro, ele não lembrou de nada, viu só o quadrado. E um outro, uma face do dadinho que ele tem. Então vejam bem, o objeto de aprendizagem é o mesmo, mas a capacidade de você captar essa novidade que o objeto traz tem a ver com as experiências, conhecimentos anteriores de cada criança, e esses são os mais variados possíveis. O padrão não existe de aprender, porque cada um capta o novo a partir das suas próprias experiências do próprio sentido que conseguem dar para o novo que está sendo apresentado na aula. Então, tudo que uma aula inclusiva não pode ser, é isso que vocês estão vendo aqui. A professora reunindo toda a turma num círculo, trabalhando sobre um dado assunto, e uma outra professora, ou então um auxiliar, um profissional qualquer de apoio, com um menino que é, no geral, chamado de aluno de inclusão, que é alguma coisa que discrimina, que segrega, fazendo uma outra atividade. Porque ele não dá conta. Porque enquanto os outros estão trabalhando, ele atrapalha. Então, ele está trabalhando num assunto que diz respeito ao mesmo que a professora está trabalhando com os outros, mas facilitado, de um jeito adaptado, que ele consegue aprender melhor. Isto é tudo que uma aula inclusiva não é. Mas a gente vê acontecer nas salas de aula comuns muito frequentemente. Ninguém fica de fora da turma numa sala de aula inclusiva. Não adianta estar junto. Não adianta ele estar na mesma sala, mas ele está à parte, como vocês viram no slide anterior. A aula tem que ser a mesma para todos os alunos. Cada aluno é um aluno, diferente do seu colega. O diferente não é o aluno da educação especial. Todos nós somos diferentes. E por causa disso, as nossas aprendizagens variam. E vocês já viram, eu já estou retomando aquele outro slide que eu mostrei, como cada um dos meninos conseguia captar a imagem do vermelho através de formas variadas, não é? De fazer essa assimilação da cor vermelha. Cada aluno tem a sua própria capacidade, seus interesses, necessidades, curiosidades, indagações. Não existe uma sala em que todo mundo tem a mesma capacidade de aprender.
questões a respeito. Mas é como se a aula, isso nada existisse numa sala de aula comum que não é inclusiva. Anula-se tudo isso e se escuta o que a professora trouxe de novo como conteúdo. Pois não. Então, nós somos professores inclusivos quando nós abandonamos o nosso padrão de ensinar. Quando paramos de comparar a capacidade de aprendizagem entre os alunos. Quando deixamos de selecionar alunos por atividades curriculares mais ou menos complexas, por notas de provas e outros modos de delimitar quem acompanha ou não a turma. Isso é muito importante, gente, porque é o que a gente faz sempre e é o que os professores dizem que é preciso fazer e que eles não conseguem porque eles têm fazer com aquele menino que tem um problema intelectual, sensorial, físico e que não acompanha a turma. Nós não temos o direito de selecionar atividades para ninguém, como comparar capacidades de aprendizagem. Nós temos que esquecer que existe um padrão único de ensinar e um padrão único de aprender. Nós precisamos esquecer que as notas, as provas, elas não dizem a respeito do que o aluno sabe, mas certamente o que eles conseguem reproduzir, decorar, imitar daquilo que o professor ensina para que passem de ano, para que tenham nota e daí por diante. E outra, nós temos que ouvir o que o aluno tem a dizer, o que ele sabe de um conteúdo, o que ele aprendeu, porque cada aluno é um aluno e ele não pode ser visto como uma manada, como um membro de uma manada. Ele é um ser humano que se distingue por ser diferente do outro e ter, portanto, capacidade diferente de aprendizagem, modo diferente de aprender, interesses, curiosidades sobre um dado assunto e principalmente também modos diferentes de se expressar através daquilo que da palavra, do desenho, enfim, expressar diferentemente o que aprendeu. Então, o ensino inclusivo leva em conta a diferença de cada um dos alunos. Cada um, não é o diferente, não é o aluno da educação especial. Cada um é diferente do outro. O ensino inclusivo envolve todos os alunos na construção do conhecimento. Não separa ninguém. Não distingue um aluno ou grupos de alunos na mesma sala. Quantas vezes a gente vê o grupo dos alunos mais fortes, aqueles que têm mais dificuldade, aquele outro que tem alunos da educação especial inseridos? Isso não é sala de aula inclusiva. Isso é uma sala de aula onde estão juntos grupos de alunos que o professor seleciona, compara arbitrariamente. Nenhum professor pode fazer distinção, portanto, de atividades, avaliações e conteúdos curriculares para alguns alunos. Quando ele faz isso, ele discrimina. E ele não pode discriminar nenhum aluno. Ah, mas eu faço isso por bem, porque ele fica chateado que ele não aprende como os outros. Mas ninguém é obrigado. E nem só isso. Ninguém é capaz de aprender como o outro. Vocês viram muito bem aquele slide anterior. O mesmo objeto evoca experiências diferentes, conhecimentos anteriores diferentes que nós temos sobre esse objeto.
que é comum, está sendo apresentado para todos. E a partir dessa diferenciação, que na cabeça do sujeito, a aprendizagem vai evoluindo. Então, muita atenção. Os alunos são diferentes, mas não pode existir um ensino diferente para alguns alunos. Eu repito muito isso, porque é o que mais a gente vê nas escolas. E quanto à avaliação? Bom, qual delas? Essa em que o professor adquire proporções gigantescas e que fazem com que o aluno se assuste para acertar tudo na prova. Acertar quer dizer repetir o que o professor ensinou. Amedrontado no sentido de que não sabe se esse professor vai considerar o que ele escreveu ali ou se ele vai ter uma nota baixa e ele vai ficar como repetente ou vai muitas vezes evadir da escola. Semana de prova na escola é semana de muito medo, de sacrifício. O que é isso? A avaliação do conhecimento pode ser feita diariamente. No final da aula, como a gente está vendo na outra figura, as crianças mostrando o que entenderam, as outras participando ou dizendo eu também entendi assim, a menina do outro lado dizendo olha, eu tenho mais coisa para dizer sobre o que é um oitavo. Um oitavo é só uma fatia, mas se a gente pegar 4 fatias, são 4 oitavos. Aí o outro diz, não, 4 oitavos é metade da pizza. Isto é uma forma de avaliar. Por quê? Porque tudo aquilo que as crianças compreenderam sobre o que é, por exemplo, aí no caso, fração, está sendo avaliado por elas mesmas e pelos professores num ambiente de liberdade, num ambiente de oportunidades para que todos aprendam a partir dessa atividade e não para que todos sofram, como vocês estão vendo na outra imagem, com esse tipo de avaliação que é tão comum nas escolas. Então, a avaliação é uma atividade de ensino em que cada aluno tem que ter espaço para mostrar o que entendeu, livre de tensões e de julgamentos do professor e de outros colegas. Todo aluno tem o direito de se autoavaliar, de manifestar o que aprendeu, de dizer o que gostaria de saber mais, de expressar quais foram as suas dificuldades, o que ele acha que ele quer aprender mais sobre aquele assunto. Então, a avaliação da aprendizagem não é um momento do aluno reproduzir conhecimento sem sentido, que decorou, mas não aprendeu. Conhecimentos que só servem para tirar nota e não ser reprovado. Então, a autoavaliação é a avaliação de uma sala de aula inclusiva. Voltando um pouquinho à questão da educação especial agora, porque nós falamos muito da educação numa sala comum, vamos conhecer um pouco hoje o que se entende como pessoa com deficiência, a partir da convenção. Porque a partir desse entendimento, nós vamos entender qual é o papel da educação especial numa educação escolar inclusiva, que não é de forma alguma mais o papel que ela exercia antes da política de 2008. Olha, a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência é de 2006 e em 2009 ela
nossa Constituição. Então, tudo que essa convenção diz, tudo é considerado preceito constitucional. Então, a educação especial no Brasil, pela adoção da convenção ao seu texto, a educação especial no Brasil é uma educação que tem que ser uma educação inclusiva, porque o nosso entendimento sobre deficiência resulta dessa convenção. E esse entendimento é constitucional, não é de algumas pessoas que dizem o que acham do que é a deficiência. Então, a convenção, ela diz que a deficiência não está no sujeito, ela resulta da interação de uma pessoa com deficiência com o ambiente em que ela está. Por exemplo, o ambiente familiar, o ambiente escolar, de trabalho e de vida social. Então, a deficiência não está na pessoa em si. Ela pode ter uma síndrome de Down, mas a síndrome de Down não diz nada da deficiência intelectual dela se o ambiente social, familiar, escolar, onde ela vive, for um ambiente que permita que ela interaja com ele a ponto de ter pleno acesso ou acesso possível ao que esse ambiente lhe oferece. Isso é uma mudança, minha gente, radical. Por que ela é radical? Porque antigamente o ambiente não tinha nada a ver. Se a pessoa não tinha acesso àquele ambiente, é porque, infelizmente, ela tem uma deficiência. Então, ela tem uma deficiência intelectual e ela não pode ter acesso e participar de uma sala de aula em que os alunos não têm esse problema. Se ela tem uma deficiência física, idem. A escola não tem como mudar o seu modo de atender a todos os alunos, principalmente a esse aluno, porque ela tem escada. Por isso ela tem que estudar numa escola especial, porque lá tudo é feito para esse menino que não pode subir escadas. Então, a convenção, ela deslocou do sujeito para o meio as deficiências que nós podemos dizer que temos e que as outras pessoas, especialmente o público-alvo da educação especial, pode ter. Mas ela não está somente nele, porque há barreiras por toda a parte que impedem o acesso dessas pessoas. Às vezes com, às vezes até sem deficiência aparente, mas que não consegue interagir nesse ambiente. Então, vejam bem, eu acho que a intérprete está vendo o meu. A intérprete pode sair aqui da minha tela. Agora, ótimo. Então, essas barreiras impedem o acesso, a permanência e a participação das pessoas em seus ambientes de vida, geram exclusão, geram situações de deficiência. Por exemplo, uma pessoa cega que está sentada na última carteira e tem um óculos que não está atualizado, ela vive uma situação de deficiência naquela sala. Que se ela puser um óculos e sentar mais à frente, ela vai poder ter acesso e participar naturalmente daquela sala.
deficiência intelectual, se ela tem condição de escolher as suas atividades e não ter essas atividades escolhidas só para ela, se ela tem o direito de demonstrar a sua capacidade e não a capacidade que o professor quer que ela tenha para ela aprender um determinado conteúdo, ela tem acesso a esse conteúdo, ela tem participação na aula, mas a partir da sua capacidade. E essa capacidade também é alguma coisa que a nossa Constituição ela exige que a gente leve em conta, porque ninguém nasce com a mesma capacidade. Não existe um sujeito ideal, um ser humano universal não existe. Por isso não há métodos universais para ensinar nem pessoas sem deficiência como pessoas com deficiência. Ninguém, se o humano não é generalizável, o ser humano. Então nós precisamos, acima de tudo, remover essas barreiras. E como removemos as barreiras? Através do atendimento educacional especializado, que é um serviço da educação especial desde 2008, pela Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Qual é o objetivo do AEE? É investigar quais são essas barreiras e eliminar essas barreiras. Portanto, o objetivo do AEE não é substituir o ensino comum, não é fazer reforço escolar. O AEE não é um serviço em que o professor fica na sala de recursos multifuncionais atendendo um aluno atrás do outro, público-alvo da educação especial, para ele ter aula de matemática facilitada, aula de língua portuguesa facilitada. O AEE não trabalha com conteúdo, não escolar, não substitui o ensino comum. O professor do AEE trabalha com outros. Ué, não tá... Ai, gente, que coisa horrível. Ele trabalha para eliminar as barreiras, porque quanto menos barreiras a escola tiver para todos os alunos, especialmente para os alunos público-alvo da educação especial, mais inclusiva a escola é. Então, o professor do AEE é um investigador. Ele elimina essas e outras barreiras. Todas as barreiras atitudinais, barreiras físicas, barreiras comunicacionais, linguísticas, que impedem que os estudantes tenham acesso e participação com independência na vida escolar e em outros ambientes. Porque ele vai ensinar esse menino a usar recursos e apoios para que ele possa conviver em outros ambientes que esse professor vai investigar também, como a casa dele e outros ambientes que ele frequenta, onde ele precisa de recursos e apoios para ter uma vida mais independente possível nesses locais. O professor do AEE, então, estuda o caso de cada aluno, dito aluno da educação especial. Elabora um plano de atendimento de AEE, que não é plano de ensino escolar. É um plano para ele executar com o aluno em termos de escolha de apoio, uso do apoio na sala de aula, na família, apoio tipo usar um leitor
cadeira, usar corretamente o lápis que alguém faz todo um apoio porque ele não consegue segurar direito, usar uma pauta diferente de caderno, usar para se comunicar, porque ele não fala, a comunicação suplementar alternativa, ter um professor que usa Libras, mas não unicamente para que ele seja um intérprete e trabalhe com esse menino à parte, como aquele menino que estava naquela mesinha ali isolado. Ter um intérprete que ensina a sala toda. Usa Libras, a sala toda, a língua seja um intérprete. Então, o espírito de Aie é, portanto, articulador entre a sala de aula, professores, alunos e a escola, e também com a família, e um articulador que trabalha com, além da família e da sala de aula desse aluno, com outros setores externos à escola. O médico, o psicólogo, o fonoaudiólogo, quem atende essa pessoa, para que todos possam trabalhar juntos, para que essa pessoa, em qualquer ambiente, encontre o menor que é de vida dele, a menor barreira possível, para que ele possa viver com independência. Os conteúdos de AE, por isso que são esses que estão vendo, não são conteúdos acadêmicos, curriculares. Conteúdo de AE é ensino de tecnologias assistivas, de comunicação suplementar alternativa, de recursos como ábaco, bengala, lupa, teclado funcional de computadores, porque há meninos que não conseguem usar o mesmo teclado de todo mundo, escrita em braille, enfim, e outros que eliminam barreiras que dão condições aos alunos de aprenderem com outros colegas, a partir das mesmas atividades curriculares, atividades que são comuns a todos os outros alunos. E isso, enfim, é o que se entende desde 2008 por uma educação especial na perspectiva inclusiva. E é o que se entende como um trabalho escolar inclusivo que recebe todo e qualquer aluno numa sala de aula para aprender com seus colegas, onde todos indistintamente, só aprendem a partir do que já sabem, a partir das suas curiosidades sobre esse assunto, questões, interesses e segundo a capacidade de cada um, porque não existe nenhum ser humano universal. Então, no fundo, a educação inclusiva, a escola inclusiva, é a escola segundo o modelo de cada um. Modelo esse que vai se diferenciando sempre, e não segundo um modelo estipulado pela escola e pela sociedade. Era isso que eu tinha a dizer para vocês, e quero que vocês façam todas as questões que vocês tiverem a respeito. Eu fico muito Obrigada. feliz. Boa tarde a todos. Boa tarde, estamos ouvindo bem. Professor. Eu queria agradecer o convite. Antes de agradecer, parabenizar a professora Suzana e a professora Margarida por essa iniciativa, né,
E gostaria muito de dizer à professora Mantuan o prazer que eu tenho de estar aqui compartilhando nessa mesa com ela. Ela plantou essa semente que germinou assim no Brasil todo. Todo mundo recebeu, bebeu na fonte e ela ainda permanece alimentando cada vez mais a defesa, a luta pela educação inclusiva. Eu sou de pele clara, tenho os cabelos grisalhos, já quase todos brancos, estou de roupa preta e vermelha. Atrás tem uma planta, uma orquídea que não está quase aparecendo. E é isso, estou de óculos, eu uso óculos. E gostaria de falar um pouco com vocês a respeito daquilo que eu acho que é muito importante nesse momento, principalmente, que é a formação de professor. Mas antes de chegar na formação de professor, eu queria parabenizar a fala da professora Mantuan, que é muito difícil falar depois dela. Então, mas eu gostaria de chamar a atenção de algumas coisas. Não sei se vocês lembram daquela música O Que Dá Pra Rir, Dá Pra Chorar, Questão Só de Peso e Medida, é de Chico Buarque, se eu não me engano. É o que o decreto está fazendo. A gente chora pelo movimento, pelo que ele traz, pelo que ele quer destruir. Mas a gente também ri, porque ele procurou uma briga com todos e, contudo, poucos apoios ele deve ter, senão não teria existido, mas ele quer voltar no tempo, ele ignora a Constituição, ele ignora toda a legislação em defesa da educação inclusiva. Ele desrespeita a Constituição, as conquistas sociais, não é isso? Na pretensão de voltar no tempo, retrocedendo na história, negando os alcances, os avanços para todas as pessoas com deficiência e sem deficiência, no comum pertencimento não só da educação, mas da educação, do trabalho e da vida. É inegável, ninguém pode, mesmo as pessoas que não entendem o que é educação inclusiva, nota que o mundo mudou. Você encontra as pessoas com deficiência na rua como pessoas. Antigamente elas ficavam escondidas, né? É assim emocionante você ver quando eu assumi a vice-reitoria, o maior prazer da minha vida, no meu primeiro discurso, colocar o prazer de estar numa universidade que rompeu com o privilégio, e ela agora estava numa universidade inclusiva. É uma universidade que permitiu a entrada através das cotas de todos aqueles que estavam expulsos da universidade. Então, esse é um ganho, é uma vitória do povo, não é? É incalculável. E o movimento e a discussão da questão da educação inclusiva, ela traz uma perspectiva de crescimento, de ganho, de reconhecimento e de valor da potencialidade do sujeito, não é? Então eu me pergunto, por que um decreto que quer destruir a história? Nós construímos com tanta dificuldade, porque se tem uma coisa que o movimento foi muito da sociedade civil, foi a questão do crescimento da educação inclusiva, da educação especial também e da educação inclusiva. Né? A educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela chegou na essência da questão. Né? É importante que a gente compreenda o que Mantuan já coloca. O ensinar e o aprender na prática inclusiva da educação, ela se constitui na tecedura da significação e pluralidade democrática. Será que é isso que está incomodando? No exercício do diálogo, da escuta, da diferenciação de ser, do pensar, do realizar, do acesso de todos a tudo. Não é?
é uma perspectiva de interatividade que ganha aquele que tem deficiência e aprende muito aquele que não tem deficiência. Eu sempre dizia que a educação especial iria ensinar a educação, a humanização, a educação. E a educação inclusiva, ela faz isso, entendeu? Já se criou uma cultura, né? Então, na universidade, que é onde eu convivi mais ultimamente, mas o Estado foi quem começou. Eu me lembro quando eu levei para a universidade, eu era da Secretaria de Educação do Estado, lutei naquela época, brigando para instituir dentro das escolas as classes especiais, que era o maior alcance da época. No momento em que ordenava a educação especial, era o Centro de Educação Especial, mas desde lá eu vinha lutando com a universidade para que tivesse acesso, tivesse a discussão na formação, nas licenciaturas, em todas as áreas. A universidade me dizia que não, mas nós não temos esse conhecimento. Eu dizia, mas aqui é a casa do saber. Não é? Mas o avanço, depois o reitor Luiz Hermínio, nós demos o primeiro grande passo. E o crescimento é cada vez maior, o acesso, nós temos hoje mais de 300 alunos com deficiência nos diferentes cursos. E a cultura que se instalou, ninguém faz nenhuma atividade sem pensar na pessoa, no aluno com deficiência, no intérprete, não é? Hoje nós temos na universidade o Departamento de Libras. Nós temos no Departamento de Libras, era antes do Departamento de Educação, a professora surda, doutora, e é professora do departamento, já foi professora do Departamento de Educação, hoje é professora do Departamento de Libras. Então, a realidade já prova a possibilidade, a potencialidade que todos eles têm. Nós tivemos o sanfoneiro abrindo o encontro cego, né? Tem quase toda a perda de visão. E vamos ter um aluno formado em Direito na mesa, né? Então, não tem como você regredir essa questão. E isso tudo aconteceu pelo movimento, pela credibilidade que se passa a ter na pessoa com deficiência, que é a potencialidade dele. Ele só precisa de oportunidade. Será que as pessoas estão com medo da sua própria deficiência? E a educação inclusiva, ela desestabiliza, ela tira todo mundo da zona de conforto, porque mostra um potencial que o outro, que você chamava de deficiente, ele é uma pessoa, ele é um advogado. Tem a deficiência visual, mas ele é um advogado. Entendeu? Vai ter todo o desempenho do seu papel como uma pessoa que não tem essa cegueira, né? Então, os dados que se retratam, os ganhos das pessoas que convivem nesse processo é incalculável, em todos os níveis de ensino. Mas apesar dos avanços e das conquistas, muito ainda precisa ser feito. Nós não estamos na situação ideal, porque a educação, ela nunca vai estar pronta, ela está em construção. A educação inclusiva também, a vida está em construção. Ela não se finaliza, né? Ela acaba porque quando a gente morre, acabou a vida para mim, pelo menos terrestre. Mas nós estamos sempre em processo de construção, até no envelhecimento, entendeu? Você não deixa de aprender, você não deixa de produzir, você não deixa de criar, né? É preciso, sim, ampliar, qualificar, para vencer a resistência dos defensores conservadores da educação. Esses sim que são as barreiras. Esses sim que apoiam um decreto que acaba com algo que deu um avanço de tanta qualidade ao mundo, né? Porque a educação inclusiva, ela trouxe o
o sentido humano de ser, para a educação, para o trabalho, para a vida, né? Daqueles que apostam que a educação tem o valor e significação de educação pela seletividade, pela exclusão, pela submissão, pela segregação que o decreto defende. Então, essas são as barreiras. É muito interessante você observar que, às vezes, as pessoas não têm noção do que seja a exclusão, do que seja a perda de oportunidades, né? A pandemia nos obrigou a viver e sentir e sofrer a angústia da perda de liberdade, de perspectiva e, essencialmente, de exclusão de si. Esse, apesar de toda a pandemia, é um grande momento para você começar a compreender o que, de fato, significa a exclusão. O que é viver num movimento excludente sem a oportunidade. Nós vivemos agora. Nós fomos excluídos de nossa própria vida para nos proteger. Mas ficamos presos em casa e assistimos o desvelar da real desigualdade social, né? Que já são pessoas que vivem numa situação de perda maior. Então, eu convido a todos para começar a pensar e refletir o que seja a exclusão, a partir do sentido, do sentimento do que você viveu nesse momento. E convido a todos para juntos fazermos uma só voz na conjugação do verbo esperançar contra a permanência deste decreto que tenta desconstruir a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Está sendo um momento bonito. O mundo está se voltando. O Brasil nunca teve tanto movimento, tanta discussão. A compreensão será ampliada e eu espero que a gente consiga derrubar o decreto. Então, como definia Paulo Freire, a conjugação da esperança está nesses termos. É preciso ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E a esperança do verbo esperançar não é esperança esperar. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar não é desistir. Esperançar é levantar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazermos de outro jeito. Então, caminhando nessa conjugação do verbo esperançar, a prática inclusiva da educação trouxe novas perspectivas no ensinar e no aprender. Nesses termos, a formação de professor vem fiando e tecendo o desafio de romper com uma visão padronizada do fazer pedagógico, centrada num paradigma monológico da razão excludente. A formação de professores na perspectiva inclusiva, ela requer uma forma de pensar e de se relacionar. Foi muito interessante os exemplos que a professora Mantuan traz, né? O aluno que está na sala, se vocês observaram bem, o aluno estava na sala com a professora separada, de olho nos outros alunos. Mas por que isso acontece? Ali foi uma ilustração, mas isso acontece. Por que é que a nossa professora não se incomoda de ver que o aluno está dizendo, eu quero ir para ali, eu posso ficar ali, eu quero interagir com os meus colegas, eu quero fazer o que eles estão fazendo. É ainda a necessidade de termos a certeza de que é a deficiência que lhe define aqui?
A educação inclusiva requer, sim, de uma outra forma de pensar e de se relacionar. Uma nova compreensão da busca e produção do conhecimento, mediado e mediada pela potencialidade do ser. O poder da tecnologia, mediando o acesso ao conhecimento, é uma coisa que a gente não pode perder. Né? A professora Mantuan, ela falou muito bem dessa visão padronizada do ensino e de uma visão emburrecida, não é? Porque como é que você pode preparar um processo, o conhecimento, negando as diferentes formas de conhecimento e o acesso a diferentes formas, né? Mesmo que você ainda queira ficar na educação tradicional, o momento impõe outro movimento, impõe outra forma. Os alunos já estão no computador pesquisando e criando e fazendo de outra forma o conhecimento, sem ser só via o professor. Né? Você hoje até se sente defasada, porque os garotos mais novos, eles fazem esse movimento em busca do conhecimento, da curiosidade via a tecnologia, com uma acentuada busca do que as pessoas mais velhas, né? Então isso faz parte do movimento da geração nova. Agora a questão se dá como gerar uma relação interativa de escuta, de credibilidade, diálogo, interesse, autonomia e vínculo com o conhecimento, que o aluno se torne confiante e crie o desejo de aprender enquanto aluno e de ensinar enquanto futuro professor, né? Porque isso é muito interessante, como a educação inclusiva, ela traz toda uma proposta e ela está em crescimento, ela não está pronta, porque o processo vai se afinando cada vez mais, né? E eu me perguntava sempre, qual é o sentido da inclusão e exclusão para o professor? Ele convive com os alunos que têm uma deficiência, e alunos sem deficiência, e a proposta é de que ele desenvolva um processo, que a escuta esteja presente, que o diálogo esteja presente, e que ele trabalhe dentro de uma perspectiva de diversidade, tirando o viés padrão, homogêneo. Mas ele foi formado assim, né? Como é que a gente precisa fazer para quebrar esse vazio? Porque essa formação que ele tem, essa monocultura, né? Essa visão padrão, veio de lá, desde as primeiras séries da vida que ele tem, de tudo que ele aprendeu. Então, faz parte dele, né? E é preciso que a formação quebre com esse gelo, quebre com essa visão burocrática do conhecimento, quebre com essa visão padrão. E para que isso aconteça, ele precisa vivenciar o conhecimento de outra forma. Ele precisa estabelecer na sua formação outro nível de relação. Né? Bem, eu desenvolvi na minha pesquisa, no meu projeto de doutorado, né? Eu constituí até um livro cujo nome eu botei quase que uma tese, Tecendo Saberes, Dizeres, Fazeres, Informação Contínua de Professores, uma perspectiva de educação inclusiva.
E para eu chegar a essa finalização, eu desenvolvi uma pesquisa com os professores, porque havia uma colocação dos professores, por mais que ele já tivesse experiência, ele não se implicava ou muita gente ainda não se implica no que seja a questão da inclusão, não é? E da exclusão. É como se isso fosse um movimento do outro e não seu. Mas eu me pergunto, como é que eu vou desenvolver um processo que requer tanta mudança, requer que eu veja o aluno na sua diferença, na sua diversidade, em diferentes formas, sem ter um caminho único e padrão para resolver a questão do aprender, sem eu ter esse conhecimento. Como é que eu vou, qual é o papel que tem, qual é a significação que teve a inclusão ou a exclusão na sua vida e na sua formação, né? Bem, eu desenvolvi uma pesquisa que é uma pesquisa-formação. Dentro da pesquisa, eu criei um curso de formação exatamente para que os professores começassem a tomar esse conhecimento. E no movimento do curso, do processo de formação do curso, nós iríamos definir qual seria, que processo, que fundamentos, que princípios seria importante o professor vivenciar para poder fazer com o seu aluno. Não é? Porque é muito fácil você ter um curso onde você tem uma formação com as cadeiras em separados, o professor está dando aula e você está escutando, o professor muitas vezes pode não estar gerando muito processo discursivo na sala de aula, mas você, quando chegar numa turma das primeiras séries ou numa turma do segundo grau, dentro da perspectiva da educação inclusiva, você tem que fazer totalmente diferente. Não é? Porque como é que você vai trabalhar com a diferenciação de si, com a diferenciação do outro, se você teve essa formação padronizada, se você teve essa constituição dessa monocultura, não é? Então, eu digo, bem, vamos ver até onde nós vamos. E nós começamos a trabalhar a narração da história de vida e de formação. Exatamente porque eu queria que era necessário que cada uma se conhecesse e fosse buscar o sentido que estava presente na sua vida e que lhe significa e que lhe constitui da inclusão ou da exclusão. Porque até aquele momento ninguém sentia ter vivido a situação de exclusão. A narrativa da sua história de vida e de formação, ela trouxe movimentos importantes para você interiorizar e desenvolver o seu trabalho com alunos também. Qual era a narrativa? Ela fez um movimento de retorno. Ela fez um movimento de retorno, ela foi fazendo você compreender em que ponto da sua vida você vivenciou algo, que significou a exclusão e como é que essa exclusão ela está presente na sua vida hoje. Não é? Foi muito interessante como os professores começaram a perceber. Foi interessante uma questão. Todos os professores tinham passado por uma relação autoritária, mas cada um pegou alguma coisa da sua passagem, né, e deu um significado. Mesmo que
o padrão teria sido uma formação autoritária. E o interessante é como elas foram percebendo que essa era uma forma delas se diferenciar. E aí elas foram percebendo o que é a diferenciação de si. Né? E como essa diferenciação de si estava constituindo na sua identidade. Não é? Foi muito interessante como elas começaram a compreender que essa diferenciação de si era a diferenciação, não era a deficiência que gerava a diferenciação. Para você compreender que o aluno com deficiência, apesar da deficiência, a diferenciação de si, do modo de ser, de viver, não é deficiência. Isso foi uma coisa muito rica dentro do processo, né? Outra coisa muito importante, que é um conceito importante para você trabalhar na educação inclusiva. Outra coisa muito importante foi como a narrativa foi se constituindo a aprendizagem da escuta. Né? E essa aprendizagem ela só se constituiu porque ela viveu o processo de escuta. Né? A gente exige que o professor faça lá na sala de aula dele e na formação. Como é que fica? Como é que ele vai dar o que não tem? Não é isso? Então, isso foi muito importante porque cada professora narrava a sua história, eu filmei tudo, porque eu tinha outro objetivo, cada professora narrava a sua história. E havia uma política que foi sendo instituída naturalmente, que uma professora disse, por que aqui ninguém briga para falar? Não é? Porque a própria questão que a pesquisa formação gerava era você ter autonomia. A única pessoa que conhece a sua história, que pode narrar sobre a sua história, é você. Isso já lhe garantia o seu espaço. Mas podia cansar as outras professoras. Mas não. A escuta foi sendo considerada de forma tão importante que uma das professoras levantaram uma outra coisa significativa e importante para a educação inclusiva, que foi o vivenciar da escuta interativa. O que ela chamou de escuta interativa? Foi o comum pertencimento que existia nas histórias que se entrelaçavam e que as professoras, ao narrar, ela ia se conhecendo e mobilizando a fala de outra professora pelo o comum pertencimento do tipo de vida, das relações de vida, das experiências vividas. Então, foi acontecendo também uma outra coisa que é extremamente importante para a professora aprender e desenvolver com seus alunos na educação, que foi o respeito. Né? Além da escuta, o respeito e o valor da fala do outro. Não havia disputa de fala, não havia disputa de espaço. Isso foi de extrema importância, porque isso é importante, você interiorizar para você saber gerar esse movimento dentro da relação dos seus alunos consigo próprio, com os outros, com os professores, até em casa e tudo mais. Né? Mas o que eu achei importante foi como a professora estava compreendendo assim, interiorizando determinados valores e princípios fundamentais, não só para desenvolver o processo inclusivo com os alunos, mas para desenvolver o processo de humanização. Né? Bem, outra coisa muito importante foi
processo da oralidade, os professores teriam que pensar dentro dessa construção qual o sentido, inclusive, do texto que você iria fazer. Mas eu gravei, filmei e elas levaram para casa o CD para ouvir e fazer o texto. E foi muito interessante. Outra barreira que elas enfrentaram. A produção escrita, o processo de construção que a gente vive na escola é extremamente rígido, não é? Então, eu lembrava muito quando eu via as professoras escrevendo o movimento também que eu já tinha tido e como elas escreveram textos descritivos, não é? Mas eu não queria textos descritivos, porque texto descritivo, ela sai do texto. Você fica de fora escrevendo o texto. E eu queria exatamente que esse movimento de construção puxasse do sentido ontológico, do sentido que lhe representa, para dar valor e nuance à sua produção escrita. Não é? Mas o medo de escrever era tão forte, não é? Que a coisa veio escrita. E aí nasce uma outra questão muito importante. A importância que nós temos de criar em todos os alunos com deficiência e sem deficiência o desejo, o interesse, qual é o fio da meada que a gente vai puxar para gerar o movimento do aprender. E no início parecia que ninguém ia conseguir fazer isso. Ninguém ia conseguir fazer o texto, porque elas mesmas se achavam incapazes de fazer. Eu nunca fiz, Yara, esse texto que você quer, mas eu trabalhava com poesia, trabalhava com filme, trabalhava com literatura, para que elas fossem cada vez mais soltando. Mas o cerne da questão que deu movimento a elas navegarem no que eu estava colocando foi o sentido que estava guardado e preso, né? E que lhe revelava. Por isso que eu chamei cada texto é o sentido ontológico de ser. Cada um construiu o seu texto. E foi muito interessante a compreensão de outro princípio fundamental para a questão da educação inclusiva. Foi como elas compreenderam a questão da incompletude. Não é? Cada texto era reescrito bem, porque aí eu abusei dos e-mails, dos WhatsApp e todas as formas de tecnologia, de forma a que a sede que elas estavam de produzir aquele texto não morresse. Né? Então, a qualquer momento, a gente trocava, a gente conversava e elas compreenderam também essa outra questão, porque é muito importante que a gente compreenda que o aluno com deficiência ou qualquer outro aluno, mas a deficiência, como ela tem algumas questões bem específicas, e como historicamente se constrói barreiras, né? É muito importante que elas compreendam a questão da incompletude. É muito importante que compreendam que ninguém acaba completamente e que a coisa não tem finitude. E esse movimento, eu ensinei ao menino, mas ele agora não sabe mais. Você estava vivenciando isso, estava vivenciando sem crítica, mas que outra alternativa eu poderia fazer, né? E aquilo foi gerando prazer, né? Foi gerando prazer e foi gerando a riqueza do texto, né? Que estou em dívida para fazer agora o segundo livro com os artigos das professoras. E
Houve outra questão muito importante que não teria sim, muita importância para a questão da educação inclusiva. Sabe o que foi? As professoras diziam: como é que eu estou contando minha história? Eu estou contando minhas dores, eu estou contando o que eu sofri e eu não choro. Porque a gente fez um movimento em paralelo. Elas tinham as dores, mas elas estavam produzindo algo de muita importância e de muito prazer, que foi o texto que elas não conseguiam produzir. Um texto do qual ela era o centro do texto, ela estava dentro do texto. Teve uma que já tinha 60 anos, ela dizia: olha, foi a primeira vez, pronto, esse daqui eu quero publicar, Yara. Foi a primeira vez que eu fiz um texto que eu estou no texto, eu sou a autora. Então, esse é um valor que tem muito professor que sabe fazer, que sabe dar, muitos colegas da universidade que sabem fazer isso. O real valor, e os alunos enfiando e tecendo o texto e o seu crescimento de forma a que ele vai interiorizando aquilo que a gente chama de a escuta, o diálogo, a incompletude, a diversidade, a diferenciação de si, entendeu? A democratização, acho que é por isso que o decreto vem, porque a educação inclusiva, ela traz um movimento de reorganização da educação. A educação só pode ser considerada educação se ela for inclusiva. A maior negação da educação, ela ainda tem a necessidade da gente dizer educação inclusiva, né? Isso mostra que a outra forma seria a educação excludente. Então, vamos conjugar o verbo esperançar no tom e no sabor de Paulo Freire. Um abraço a todas e todos.